Para uma gestão financeira bem completa da sua empresa, é muito importante que a gente consiga analisar de maneira esmiuçada todas as previsões de recebimentos, previsões de pagamento que temos ali com relação à nossa empresa. E é importante que você utilize ali corretamente os seus módulos de venda, onde você faz ali a emissão das suas notas fiscais, emite os seus boletos, envia ali para os seus clientes, assim também como lá no módulo de serviços, quando você emite suas notas fiscais em comunicação com a prefeitura, pode ser também utilizando a metodologia de contratos, onde você tem aquelas recorrências que acontecem, e também ali no módulo de compras, onde você faz as compras ali com seus fornecedores e muitas vezes são parceladas. E isso são alguns exemplos de reflexos que são jogados lá no teu fluxo de caixa. E isso é muito importante para que você possa analisar todo o crescimento da tua empresa, fazendo planejamentos, criando estruturas, para que você possa ter o poder de tomar decisões corretamente com relação à tua empresa. E é claro que lá no módulo de finanças, você também consegue cadastrar outros tipos de contas. A mensalidade contábil, as suas mensalidades de aluguel, qualquer outro tipo de conta como nós já aprendemos durante os treinamentos. Eu vou mostrar para vocês que quando a gente entra lá no nosso módulo de finanças, já abre ali o nosso resumo. Já enxergamos aqui o saldo das nossas contas, as contas que temos a pagar no dia de hoje e também a receber, e ali temos o nosso passo a passo. Mas para visualizarmos o nosso fluxo de caixa, não é aqui no passo a passo. Sim, passando o mouse aqui no nosso módulo de finanças, nós temos aqui o nosso menu suspenso, e aqui nós temos os relatórios. E existe já um relatório aqui de fluxo de caixa. Quando você clica aqui no relatório, você pode selecionar o período que você quer enxergar dentro do fluxo. Então você pode enxergar aqui selecionando o mês atual, o anterior ou o próximo mês. Pode ser também por trimestre, sendo o atual, o anterior, o próximo trimestre. Pode trabalhar com as visualizações semestrais, por ano, ou até trabalhar com um período específico. O que é legal, pessoal, é que aqui quando você seleciona mês atual, mês anterior ou mês posterior, você enxerga o teu fluxo de caixa dia a dia. Vou utilizar aqui o período utilizando a última opção, que é o período específico, selecionando o mês e o ano inicial e da mesma maneira o final. Clico em executar, o meu sistema vai processar esse arquivo e vai me apresentar uma tabela que eu consigo enxergar tudo que está ali dentro do meu fluxo de caixa, justamente sendo reflexos dos módulos de venda, de serviços e de compras, estoque e produção. E é essa telinha que eu enxergo. O que é legal é que, como eu peguei um período que trabalha com o próprio mês que estamos, eu consigo enxergar dentro do próprio mês tudo o que está realizado e ainda o que está previsto acontecer. Então isso é legal porque eu consigo saber o que falta para eu alcançar o final do mês, financeiramente falando. Aqui do lado esquerdo eu enxergo todos os meus bancos que eu cadastrei dentro do meu módulo de finanças, com o saldo que eu tinha no início do mês e como ficará a situação para os demais meses. Então já enxergo tudo ali como previsto todos os próximos cenários. Depois que a gente analisou aqui o fluxo de caixa dos nossos bancos, nós temos para baixo todo o nosso fluxo de caixa totalmente guiado por nossas categorias dentro do sistema. Você já aprendeu a cadastrar as suas categorias de receitas, de despesas, e a ideia dessas categorias é para que você enxergue de maneira bastante esmiuçada cada centavo da tua empresa. E o fluxo de caixa serve justamente para isso. Aqui eu consigo enxergar as categorias de receita que eu utilizei, então da mesma forma eu consigo analisar o que já foi realizado para o mês de dezembro, o que eu tenho como previsto e o que eu tenho também para os próximos meses. E aqui abaixo eu configurei todas as minhas despesas, então eu também consigo enxergá-las aqui de uma maneira super interessante para que eu possa me programar com cada mês a quantidade de valores ali que eu terei indicado para cada categoria que eu criei. O que é legal é que eu consigo dar um duplo clique caso eu queira saber de maneira mais detalhada ainda o que refere àquele valor dentro do meu fluxo de caixa. Então, por exemplo, vou selecionar aqui a parte das minhas despesas, o sistema me apresenta uma tela que eu consigo ver a soma de todos os valores ali
que estão indicados dentro do meu fluxo de caixa. Aqui eu consigo inclusive enxergar as minhas despesas com o pessoal. Já fiz a minha programação com relação aos salários dos próximos meses, a guia de INSS para este mês, o tanto que eu tenho gasto com assistência médica para os meus colaboradores, as minhas despesas administrativas com relação ao aluguel, à energia elétrica, tanto para este mês quanto para os próximos. E isso que é legal, eu consegui estruturar para que eu possa fazer planejamentos com relação a várias despesas que acontecem de maneira recorrente. E o que é bacana é que aqui eu estou mostrando agora com relação às despesas, mas nós temos também reflexos nas nossas receitas. Então, quando a gente utiliza ali o módulo de vendas ou o módulo de serviços e vendemos para os nossos clientes de maneira parcelada, também geram reflexos aqui no fluxo de caixa. Então, essa maneira é muito interessante para que você consiga fazer uma gestão financeira bastante acentuada da tua empresa, para que você alcance o sucesso da tua empresa aí tendo uma gestão bem completa das tuas finanças. Existe ainda uma outra maneira, que é passando o mouse aqui sobre o nosso módulo de finanças, temos ainda como filtrar um fluxo de caixa por categoria ou por cliente fornecedor. Quando a gente seleciona, nós temos aqui também como visualizar os períodos que a gente quer. Então vou selecionar aqui, por exemplo, e executo. Nesse outro fluxo de caixa que é direcionado por categoria, nós temos aqui uma tabela dinâmica que a gente consegue enxergar também os dados, podendo ainda expandir as informações, para que eu consiga enxergar de maneira bem detalhada. E o que é legal desse tipo de relatório é que eu posso também exportar. Posso imprimir, exportar para um HTML, para um Excel, para um PDF. Ou seja, eu tenho aqui à minha disposição, dentro da minha solução, dentro do meu sistema de gestão empresarial, como exportar esses dados para que eu possa trabalhar de alguma maneira que seja bastante funcional na operação, na gestão aqui da minha empresa.